Fala meu time Caipora, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 31 de dezembro, último dia do ano. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora, fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. E não se esqueçam, temos o nosso canal no WhatsApp, com entradas na live stream, e também temos a nossa planilha com todos os nossos palpites e resultados. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, galera, trago para vocês os jogos do nosso último dia do ano. E ontem eu não consegui gravar devido a alguns problemas, mas eu separei os jogos, não consegui gravar realmente. Se vocês estiverem curiosos, dá uma conferida que eu deixei esses jogos na nossa planilha Caipora, para ver como obteríamos os nossos resultados ontem. Beleza, galera? Vamos lá então, separei Central Coast Mariners versus PF Glory da Austrália. Eu separei essa partida com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? Temos 62% de probabilidade de vitória para o Central Coast, e verificando, ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Path Glory ele tem 33%. No histórico são 21 vitórias do Central Coast, 10 empates e 20 vitórias do Path Glory. E verificando, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Central Coast vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Path Glory vem marcando nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Central Coast, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Verificando nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tivoli Gardens versus Lime Hall. Separei essa partida na Jamaica com under 3,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Tivoli tem 66% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Lime Hall ele tem 17%. Verificando em séries, o Tivoli Gardens ele tem 5 jogos marcando gols. E o Lime Hall ele tem 3 jogos que não vence. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Hapoel Haifa versus Maccabi Tel Aviv. Separei essa partida em Israel com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Maccabi Tel Aviv jogando fora de casa está com 68% de probabilidade de vitória, com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hapoel Haifa ele tem 56%. No histórico são 21 vitórias do Tel Aviv, 7 empates e 5 vitórias do Hapoel Haifa. A média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Maccabi ele tem 5 jogos vencendo, e verificando os últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Hapoel Tel Aviv versus Maccabi Haifa. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Maccabi Haifa ele está com 57% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hapoel Tel Aviv ele tem 50%. No histórico são 28 vitórias do Maccabi Haifa, 9 empates e 11 vitórias do Hapoel Tel Aviv. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Verificando em séries, o Hapoel Tel Aviv vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Maccabi Haifa vem vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Maccabi Haifa, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Beitar Jerusalém versus Maccabi Petah Tikva. Ainda em Israel, temos over 1,5 gols separados para essa partida. A probabilidade de vitória para o Beitar é de 45% e ele está com uma forma recente de 39% nos últimos 9 jogos. O Maccabi Petah Tikva ele está no mesmo formulário, tem 39%. No histórico são 21 vitórias do Beitar Jerusalém, 8 empates e 10 vitórias do Maccabi Petah Tikva. E a média de gols ultrapassa os 2,5. Verificando em séries, o Maccabi Petah Tikva ele está com 5 jogos que não empata, porém ele perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato,
over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora no País de Gales, Caernarfon Town versus Colwyn Bay. Separei essa partida com qual mercado? Eu separei com over meio gol no primeiro tempo. Caernarfon, ele está com 51% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Colwyn Bay tem 44%. O histórico de partidas entre as duas equipes foi uma partida disputada com uma vitória de 4-0 para o Caernarfon. Em séries, o Caernarfon vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos e o Colwyn Bay vem marcando há 7 jogos. Nos últimos jogos no campeonato, temos over meio gol em quase todas as partidas no primeiro tempo. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Pennybont versus Pontpride Town. Separei essa partida com um under 4,5 gols. Pennybont tem 59% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pontpride, ele tem 17%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Pennybont, 2 empates e nenhuma vitória do Pontpride. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Pontpride não tem empates nos últimos 5 jogos, porém ele perdeu 4 deles. Últimos gols das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, under 4,5 gols também em todas as partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Kaunas Nomads versus Daniel Saints. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Daniel Saints tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kaunas, ele tem 78%. Verificando no histórico, são 43 partidas para o Daniel Saints, 8 empates e 10 vitórias para o Kaunas. E a média de gols ultrapassa os 2,5. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros delas, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando na casa do Kaunas, temos over gol no primeiro tempo também em maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Taunton Town versus Yeovil. Separei essa partida na divisão do sul da Inglaterra com vitória e empate para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Yeovil de 52%, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Taunton, ele tem 28%. Verificando o histórico, são 2 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Yeovil, ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Yeovil em 3 das últimas 5 partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, o Yeovil vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Ele é o primeiro colocado do campeonato, então eu acredito para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Fulham versus Arsenal. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Arsenal jogando fora de casa tem 62% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Verificando o Fulham, ele tem 44%. No histórico são 23 vitórias do Arsenal, 7 empates e 3 vitórias do Fulham. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Fulham não tem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Fulham, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Aston Villa contra o Arsenal, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tottenham versus Bournemouth. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Tottenham tem 53% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bournemouth tem 72%. Verificando o histórico, são 11 vitórias do Tottenham, 2 empates e 2 vitórias do Bournemouth. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Tottenham tem 10 jogos marcando gols e o Bournemouth vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas com over gol no primeiro tempo. Verificando na casa do Tottenham, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo em todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Muito obrigado a todos, galera, por terem me acompanhado até o final deste vídeo. E eu vou trazer para vocês o nosso bilhete caipora. Fala, meus caiporentos, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Central Coast Marines versus Perth Glory, under 3,5 gols para Tivoli Gardens versus Lime Hall. Separei under 4,5 gols para Pennybont versus Pontpride Town
e vitória empate para fora em Taunton Town versus Yeovil. Separei over e meio gols para Fulham versus Arsenal e over meio gol no primeiro tempo para Tottenham versus Bournemouth. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!